Oi pessoal, tudo bem? Escuta, você sabe fazer resumo? Consegue resumir bem um texto único? E um resumo de coletânea? Manja bem? Sai de boa assim um bom texto? Vamos estudar resumo. Resumo tem caído muito nos concursos vestibulares. Presença constante no vestibular da UEM, a UEL também gosta, Federal do Paraná e alguns tantos outros. O EPG gosta bastante também, algumas particulares. Acho que vale a pena a gente estudar resumo. Vamos lá? Vem comigo. Resumo. Resumo é a síntese dos pontos principais de um texto ou coletânea de textos. Calma, prof, escreve aí. Vamos. Síntese dos pontos principais de um texto. Então, no caso, nós teríamos aqui um resumo de texto único. Ou de uma coletânea de textos. Neste caso, então, teremos um resumo de textos variados. Tá? Com o mesmo tema. Então, vamos reler. Resumo é a síntese dos pontos principais. Daí a gente já tem que parar aqui. Então, significa que eu preciso selecionar os pontos principais. Exatamente. Então, eu preciso fazer a seleção destes pontos principais. Selecionar estes pontos. De um texto único ou de uma coletânea de textos. Beleza, Letéia. Mas como é que eu faço isso? Então, a gente para aqui um pouquinho, tá? E então, agora a gente pensa num roteiro para chegar a ter os pontos principais daquele texto. O que eu tenho que fazer? Então, vamos a um passo a passo. Para o ler com bastante qualidade, tá? Ler com qualidade, perdão. Ler com qualidade. Então, primeiro passo. Ler o texto, na íntegra. Leia tudo. E não fique parando para grifar. Nesta primeira leitura, você vai começar lá da primeira letrinha do texto até a última letrinha lá embaixo e você não para grifar. Por quê, professora? Porque é o seguinte, quando a gente para grifar, lá pega a sua caneta, destaca texto bem bonito e você para grifar, você perde o foco da leitura. Isso é natural. Você passa o seu foco, a sua preocupação para a régua, que você quer que fique bonitinho, para a cor da caneta, que você quer destacar, e você perdeu o foco da leitura, entendeu? Segundo ponto, segunda justificativa de por que ler na íntegra. Como é que você vai já começar a grifar? Então aqui, ó, sem grifar. Como é que você quer grifar, por exemplo, uma parte no parágrafo 1 como mais importante, se você não leu o parágrafo 2? Se você não leu na linha 4, nada, como é que você quer grifar a linha 1? Então, o primeiro passo é ler na íntegra. Vamos fazer essa primeira leitura sem grifar. Vamos compreender o texto como um todo, mas principalmente qual o tema, qual o conteúdo, do que esse texto está falando. Feito isso, a gente vai para o segundo passo. Agora, este segundo passo traz um outro probleminha. O segundo passo é o reler. Que problema é esse? Prof, é o problema da concentração. Muita gente não consegue se concentrar numa segunda leitura.
já se perde no meio do caminho, já começa a pensar em um monte de outras coisas, já, sabe? Divaga. Não, 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 não. Concentração exige treino. Porque hoje nós vamos trabalhar essa história da concentração de novo, mas você já começa a treinar, tá? Lê uma vez, entendeu o tema. Lê uma segunda vez, agora sim eu vou começar a grifar. Agora eu vou grifar o que eu julgar mais importante. Vou grifar partes e palavras mais importantes. Porque agora você já tem um estofo para isso. Grifar o que há de mais importante. Tá? Aí você passa para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? É a produção. Produção do rascunho. Rascunho. Alguns dirão, eu não faço rascunho. Meu querido, como assim você não faz rascunho? Os vestibulares têm espaço para rascunho. Fazer rascunho é algo natural. Fazer rascunho é onde você tem a possibilidade de errar, de revisar, de melhorar, de ir além, de voltar e corrigir. Se você fizer direto na versão definitiva, acabou. Se você cometer um erro, você vai fazer o quê? Então, o rascunho é mais um ponto que tem que fazer parte da sua lista. Vai fazer o rascunho, então vai produzir, vai levando em consideração agora o gênero textual, vai levando em consideração o tema e tudo isso. Terminou a produção textual. Quarto passo, uma autocorreção. Você mesmo tem que estar apto a corrigir seu texto, pelo menos o básico. O que eu olho, professora? Olha a estrutura, se aquele texto é ou não é um resumo, já nós vamos olhar toda a estrutura. Se texto é um resumo, perfeito. Se texto não é um resumo, está no rascunho, faz outro. Agora eu olhei e não é um resumo e eu fiz na versão definitiva. Perdeu. Vai fazer vestibular de novo. Tá? Então, você vai olhar se é estrutura de resumo, muito bem. Vai olhar se você trabalhou bem o tema, está totalmente dentro do que era esperado, e vai olhar com toda certeza a gramática. O que eu devo olhar, professora, de mais importante na gramática nesse momento? Preste bastante atenção na concordância verbal, na concordância nominal. Verifique a acentuação. O pessoal hoje em dia quase não põe mais acento, né? É um erro absurdo isso. Não pode sair colocando acento de qualquer maneira, como se estivesse colocando sal na salada. Primeiro eu escrevo, depois eu acentuo. Não é isso não. Há regras de acentuação. Observe bem a pontuação, tá? E a formação dos períodos. Você está fazendo períodos curtos? O texto de resumo tem que ter períodos curtos, porque ele é um texto rápido, dinâmico, porque ele vai trazer só o que há de mais importante. Porque você tem que levar em consideração que a pessoa que está lendo aquilo ali, ela sabe que é um resumo. Tá? Está escrito lá, é um resumo. Não é para ficar colocando um monte de considerações. Se ela quer saber mais, ela vai ler o texto original. Ela está lendo o resumo, então as informações básicas devem ser passadas com mais rapidez. Então, a periodização também aqui, se você formulou bem os períodos. Vamos lá, vamos continuar do lado de cá então. Então, olha só o raciocínio. Eu já sei que resumir é fazer a síntese dos pontos principais. Daí eu engasguei lá nos pontos principais. Aí eu parei e vim aqui no ler com qualidade. O que significa isso? Daí eu já entendi que ler é aquela parte do ler bem, sem grifar, depois reler 2, 3, 4 vezes, vai depender da sua concentração, vai depender, do seu grau de dificuldade de compreender aquele texto, tá? Do grau de qualificação que você tem para ler e compreender aquele texto, tudo isso. Leu, releu, grifou, fez rascunho, né? Para eu chegar a fazer rascunho, então, o que eu tenho que fazer? Olhar bem as características do meu, deixa eu pegar a giz aqui, as características do meu resumo. Uma característica primeira e essencial, no resumo, eu não dou a minha opinião. Não dou a minha opinião. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu não acrescento informação ao texto. Não acrescento informações.
não acrescentar informações. Está anotando aí? Hã? É para anotar, para fazer bem feito depois mandar para a gente corrigir. Não acrescento informações. Mas, prof, eu estava lendo o texto e eu percebi que o autor não falou de tal coisa, não falou de tal coisa, não falou de tal conteúdo. Eu assisti uma reportagem esse final de semana que falava sobre isso. Eu li uma entrevista de um especialista nesse assunto que trazia assim, assim, assado. Meu amor, não é texto argumentativo, é resumo. O que está valendo nesse momento é a opinião do outro. Você foi convidado a reproduzir a opinião do outro. Pera lá, o que eu fui convidada a fazer, prof? Reescrever o texto do outro. Sem dar a minha opinião. Então, eu vou fazer tudo isso utilizando... Então, vamos colocar uma conclusiva aqui. Utilizo a terceira pessoa. Faço o texto na terceira pessoa. Por quê? Porque deste modo eu estou falando assim, ó. Eu respeito totalmente o ponto de vista do autor. A opinião não é minha. A opinião é dele. Então eu faço esta referência ao autor. Ah, então eu faço referências ao autor? Isso mesmo. Cor de amarelo para destacar aqui, porque isso aqui é fundamental. Referências. Fazer referências. 4 flechinhas aqui. Fazer referências. Referência ao autor. Tá? Referência ao próprio texto, ao título, então. Referência ao veículo de comunicação, se por acaso você tiver. Veículo de comunicação. O que é isso aqui? É onde o texto foi divulgado. Esse texto foi divulgado onde? Folha de São Paulo? Carta Capital? Revista Veja? Onde que esse texto saiu? Tá? Qual o veículo de comunicação dele? Beleza? Gazeta do Povo, o Jornal da sua cidade. Então, qual o veículo de comunicação? E, claro, o tema. Conteúdo do texto. Conteúdo, tá? Essa questão do autor, nome e sobrenome. Tudo que você tiver dele aí. E aí, então, o resumo deve ser iniciado com estas referências. Vamos escrever isso aqui. Iniciar o resumo fazendo as devidas referências. Prof, dá um exemplo? Claro, amore. Vamos mais para cá. Vem comigo. Vem aqui. Vamos pensar assim. Essa primeira parte aí. Então, vamos pensar. Exemplo. Você tem um texto, você lê o texto, lembra daquela parte lá? Primeiro momento? Lê o texto, ótimo, pegou todo o tema, entendeu? Releu o texto, grifou as partes essenciais. Relembrou? Beleza, a hora que você grifou, você, claro, já destacou também lá o autor. Para nós aqui no nosso exemplo, o nosso autor vai ser José Ribeiro. Ótimo. Título do texto. Viva a vida. Tá? Veículo de comunicação. Folha de São Paulo. Estou criando isso aqui agora para o nosso exemplo. Tema. Esse texto está falando sobre o quê? Devemos, é preciso, é um dever de todos, aproveitar os momentos de felicidade que temos na vida. Os momentos de felicidade.
da nossa vida. É um texto. Aí você continuou, releu, prestou atenção e você viu que esse texto aqui, que saiu na Folha de São Paulo, foi apresentado para você com uma estrutura de artigo de opinião, ó, acrescentando informações, as quais serão bastante úteis no decorrer do seu resumo. É um artigo de opinião. Onde é que eu vi isso? Só os olhares mais atentos perceberão. Algumas vezes vai estar escrito lá embaixo, logo após o nome do autor, artigo de opinião publicado na revista tal, tá? Outras vezes está ali no decorrer do próprio texto. Outras vezes é você, com o seu olhar de quem está estudando para os vestibulares, que fez a leitura e falou assim, isso aqui é um artigo de opinião, que bacana. Então você pode usar isso aí, tá? Perceba que você vai usar. A maioria não vai usar, não vai nem botar reparo nisso. E você também reparou que lá num determinado momento do texto, deste artigo de opinião do autor José Ribeiro, ele se definiu, ou em algum momento ali estava definido, que ele é, por exemplo, um comunicador. Profissão dele, ele trabalha com comunicação. Estava lá escrito que ele é um comunicador, beleza? O que foi que eu coloquei ali? Que a gente precisa iniciar o nosso resumo fazendo todas as referências. Por quê? Para eu deixar claro que aquele texto não é meu, tá? Estou te falando do resumo ideal. Então, melhor maneira, começar dessa maneira, começar com as referências. Então, vamos supor, vamos fazer de 2 ou 3 formas aqui, tá? Vamos começar na ordem. Deixa eu pegar um giz aqui, que daí eu vou pontuando assim, para você ir me acompanhando, tá? Então, vamos supor assim, ó. O autor José Ribeiro, em seu texto intitulado, abro aspas, Viva a Vida, fecho aspas, veiculado pela Folha de São Paulo, traz à tona a temática do dever de todas as pessoas em aproveitar os momentos de felicidade que ocorrem em sua vida. Ponto. Percebeu? Então você traz todas essas informações. Prof, mas eu posso brincar com isso, posso fazer de outras maneiras. Beleza, vamos fazer mais umas 2 ou 3. Então, fiz uma começando por José Ribeiro. Vamos fazer uma começando pelo título? Então, vamos supor você produzir assim. Abro aspas. Viva a Vida. Este é o título do artigo de opinião de José Ribeiro, um comunicador que divulga seu texto na Folha de São Paulo, trazendo a temática de que é um dever de todos os homens os momentos de felicidade constantes em sua vida e que ainda se faz como dever o aproveitar tais momentos. Ponto. Percebeu? O que você faz? Você pega as mesmas informações e vai trabalhando com elas. Prof, aí ficou fácil. Por quê? Porque agora eu tenho as informações. Exatamente isso. Você não pode começar fazendo um resumo no oba-oba, na festa. Você começa fazendo o resumo, depois você fez os levantamentos. Vamos fazer mais uma. Vamos começar aqui, pelo veículo de comunicação. Vamos supor que você tenha lá a data. Esse texto é do dia 8/10/2016, por exemplo. A Folha de São Paulo, de 8/10/2016, trouxe um artigo de opinião do comunicador José Ribeiro sobre a temática, o dever de todos de aproveitar os momentos de felicidade da nossa vida. O texto foi publicado sob o título Viva a Vida. Ponto. Tá? Então, daí a criatividade sua. Já viemos até aqui? Vamos montar mais um, começando pelo tema. É dever de todos aproveitar os momentos de felicidade das nossas vidas, vírgula. Este é o tema do texto Viva a Vida, veiculado pela Folha de São Paulo, de autoria do comunicador José Ribeiro. Ponto. Então, é você quem define essa organização, mas ela precisa acontecer no primeiro momento do texto. E depois, o que eu vou fazer? Aí, já vamos colocar um sinal de mais aqui. Aí você vai dar continuidade ao texto. Continuidade ao resumo. Como assim, prof? Agora, você vai colocando todos os pontos essenciais que você pegou ali do texto que você leu. E o tempo todo você precisa fazer referências? Não. Faça mais umas 2 vezes de referência. A hora que você for retomar, né?
o autor, por exemplo, daí você vai chamá-lo somente de Ribeiro. Ribeiro acrescenta ainda que. Ou, para o autor, é importante ainda, blá, 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 blá. Você viu que é artigo de opinião, então você pode chamá-lo de articulista. O articulista. O autor. Então, olha o vocabulário. Tá bom? O que mais? Vamos dar o giz aqui para destacar. Não dou minha opinião, vou colocar todas as informações. Professora, é interessante eu seguir a organização do texto? Sim, é importante. Você está resumindo o texto dele. Se ele fez aquele texto naquela organização de início, meio e fim, é porque para ele essa organização é a melhor. Ou, pelo menos, o mais próximo do melhor. Tá? Ele fez com carinho, com esmero, então você está resumindo o texto do outro. Não vai dar a sua opinião, não vai acrescentar informações e vai respeitar a ordem do textual do autor, sim. Então, seguir a ordem do texto original. Do texto que está sendo resumido, tá? Estou chamando de original aqui. Tá bom? O que mais? Professora, eu vou colocar título? Não vai. Não tem título. Pera lá, professora, acabei de me confundir. Professora disse do título aqui. Amor, esse aqui é o título do autor, título do texto dele. O que eu estou falando aqui é que você não vai criar você um novo título e colocar lá naquela linhazinha lá de cima. Isso não. Esse aqui é o texto, é o título dele, tá bom? E vamos cuidar também da paragrafação. Vamos pensar assim, ó. Um texto contendo até 12 linhas, vamos nos manter com um parágrafo. Prof, onde cai texto com até 12 linhas para fazer resumo? Principalmente o UEL e Federal do Paraná, tá? Textos um pouquinho mais gordinhos, de 13 até por volta de 15 linhas. Bacana. Vamos fazer em 2 parágrafos, tá? Até umas 15, 18 linhas, vou até colocar aqui, um pouquinho mais, 16, 18 linhas. Dá para fazer em 2. Mais do que 16, 17 linhas aí, daí a gente já muda para 3. Tá joia? Por hora é isso. Nós teremos continuidade dessa aula onde nós vamos trabalhar as diferenças do resumo de texto único para o resumo de uma coletânea de textos. Mas este é um outro momento. Hoje eu queria que você entendesse, espero que você tenha entendido, de uma forma em geral, como é que se organiza essa questão do resumo. Tá joia? Até mais!